Aleluia. Fala para o teu irmão, Deus é bom. E isso nunca vai mudar. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Ele é maravilhoso. Antes de nós continuarmos, quero justificar aqui a ausência do nosso querido pastor. Ele e a sua digníssima esposa, o Val e a Andréia, eles estão na conferência de ministro. Estão sendo abastecidos, amém, irmão? Então prepare, irmão. Mas vai ser bênção, não? A gente brinca assim, mas vai ser bênção. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre honra. Fala, teu irmão. Honra, estilo de vida. Ou seja, temos que fazer da honra, essa palavra tão pequenininha, como estilo de vida. Afastar? Amém. Faça desse assunto que nós vamos falar nessa noite como um estilo de vida. Ou seja, uma maneira de viver. Como que devemos viver? Viver em honra. Irmãos, tem alguns princípios que na Bíblia me chamam muita atenção. Um deles é a honra. Um deles você já sabe qual é, fé, né? Outro é honra. O terceiro que eu vejo é o amor. Eu vejo que são grandes princípios da Bíblia, que eles, o tempo todo, eles estão se chocando, eles estão se encontrando na Bíblia. E nós vamos aprender nesta noite mais um pouco sobre esse assunto, como que ele é tão importante para nossas vidas. E eu já quero que você... Conseguiu? 1 Crônicas 16, verso 28, não é isso? Eu quero que, se você tiver na nova linguagem de hoje, se tiver puder não acompanhar mais, que ele conseguiu colocar aqui, né? Diz assim, eu vou ler para os irmãos, até ele colocar ali. Louve ao Senhor todos os povos da terra. Ah, está ali. Louvem-no da sua glória e do seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Fala para o teu irmão, dê ao Senhor a honra que Ele merece. Traga uma oferta e entre nos seus pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando Ele aparecer. Mas eu quero que a igreja fique com essa primeira parte. Dê ao Senhor a honra que Ele merece. Irmãos, nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Nós devemos dar a honra que Ele merece. Amém, irmãos? Deus merece honra? Amém. Toda a honra merece Ele. Toda a honra Ele é digno, irmãos. Antes de falar propriamente do que é honra, como eu estava falando de manhã aqui, o inimigo ele sempre procura manchar, sujar, tentar estragar o que Deus criou. Ele sempre vai tentar fazer isso. Ele sempre vai tentar criar algo falso do verdadeiro que Deus criou. Ele sempre vai tentar ir contra aquilo que Deus criou. E eu quero falar sobre o oposto de honra e a falsa honra. O oposto de honra, irmãos, é a desonra. E o que é desonrar? É não dar valor. Não apreciar, não tratar como valor. Exemplo de atitude de honra, de desonra, melhor dizendo, é eu tratar pessoas ou aquilo que Deus criou com desprezo.
Quando eu estou tratando algo que Deus criou, ou pessoas com desprezo, eu estou desonrando. Quando também eu falo com as pessoas, ou eu falo de coisas desprezando, eu também estou desonrando. Eu posso desonrar, tanto falando, como também quieto também, eu posso desonrar no meu coração. Eu não falei nada, mas no meu coração eu não dei nenhum valor para aquilo. Eu desonrei ao Senhor. Eu posso desonrar ao Senhor ou ao meu irmão, porque quando a gente fala em honrar ou desonrar, pensa numa coisa, o que Deus criou, quando eu desonro o que Deus criou, eu estou desonrando a Deus. Se eu vier desonrar você, eu estou desonrando ao Senhor. E às vezes, num olhar, uma pessoa pode desonrar o outro. Num olhar, num tratativo. Às vezes, simplesmente, qual mãe que nunca passou por isso? O filho passa... Não falou quase nada, mas desonrou. E isso não agrada a Deus. Nós devemos viver em honra. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre essa honra. E qual é a falsa honra, André? É o bajulador. A desonra é tão perigosa quanto o bajulador. Porque o bajulador, ele finge que está tratando a pessoa com honra. Ele finge que está honrando algo. É um impostor. Porque, na verdade, o bajulador... Você sabe por que o bajulador ele elogia pessoas? Você sabe por que o bajulador ele demonstra uma falsa honra? Por causa do retorno. O bajulador, na verdade, o tempo todo ele está pensando, sabe em quem? Nele. Ele não está dando honra àquela pessoa, o que Deus criou, não. Ele está pensando, o que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer isso, 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 eu vou alcançar isso, isso, isso. O bajulador pode colocar você lá nas alturas, mas ele não reconhece o teu valor. Ele simplesmente quer um retorno de você. Ou seja, aí nós começamos a perceber que a motivação do bajulador é impura, é suja. Ele bajula pessoas, mas para si mesmo. Ele não tem nenhum compromisso com honrar e valorizar as pessoas. Ou valorizar o que Deus criou, não. O compromisso dele é ele se beneficiar. E esse termo, né, bajulador, tem um nome que todo mundo conhece, né? Todos vocês sabem qual é? Não vou falar aqui, não. É, isso aí mesmo. Na verdade, ele está puxando mesmo, mas para o lado dele. Ele não está te elogiando, te engrandecendo. Não. Vou dar um exemplo para você. Uma coisa é você honrar o teu patrão. Você reconhecer ele. Não, ele é uma bênção da minha vida. Eu estava desempregado e Deus me honrou com esse emprego e eu honro o meu patrão, eu valorizo, procuro fazer o melhor. Isso é honra. Agora, sabe o que é o bajulador? O bajulador é diferente. O bajulador, ele começa a elogiar, colocar o patrão dele lá nas nuvens, e até desprezar outros, porque ele quer alcançar alguma coisa através dele. O interesse dele é o quê? É ele se dar bem. Quem honra, não. Quem honra, o que sai dele é simplesmente honra, valor. Dá valor àquela pessoa. Aí nós começamos a ver como que é perigoso esse caminho. E nós temos que estar todo o tempo, irmãos, sendo prudentes. Esse lá é a benção, né? Não falei nada com ele. Eu já coloco no modo avião para não se meter na pregação. Mas falou assim, é necessário remover o modo avião. Mano, fica quieto. Aí, bajulador. Irmãos queridos, voltando aqui. Nós temos que estar todo o tempo prestando muita atenção
Esse celular tá uma benção, né? É necessário nós todo o tempo estar prestando atenção o que está saindo do meu coração. Quando eu elogio alguém, ou quando eu faço algo para alguém, eu estou honrando aquela pessoa, eu estou honrando a Deus. Até mesmo departamentos dentro da igreja. Né? Essa mensagem até toca uma das mensagens que nós pregamos aqui. O porquê que você faz? O porquê que você faz? O que sai do teu coração quando você faz algo na igreja? Você faz para honrar a Deus, honrar o pastor? Por que você, às vezes, quer entrar em determinado departamento na igreja? Porque você honra a Deus? Porque você quer ser útil na obra do Senhor? Se for isso, amém. Não, eu quero entrar ali, porque dali eu dou um pulo para lá. Não. Então você está bajulando. Você está pensando em você. Se eu agir assim, eu não vou estar pensando em honrar as pessoas, em honrar, seja o departamento das crianças, jovem, seja o pastor, não. Eu estou pensando em mim. E é perigoso esse caminho, irmãos. É perigoso o caminho do bajulador, porque isso vai sujando o coração. A pessoa não consegue mais fazer nada com motivos puros. Tudo ele está pensando em se dar bem em alguma coisa. Irmãos, e Deus não honra o bajulador. O bajulador, ele não é recompensado no Senhor, porque a motivação dele é errada. Mas vamos falar sobre honra. O que significa honra? Essa palavra, tão pequena, se você estudar um pouco do original, ela quer dizer valorização. Algo que é valioso. Vou dar um exemplo, irmãos. Para mim, esse celular aqui, ele é valioso. Então, por ele, tem um grande valor para mim. Não simplesmente porque ele me atende, porque uma pessoa muito amável me deu. Então, eu começo a tratar ele com muito valor. Não simplesmente por causa que é um celular que me é útil. Não, é porque alguém de valor me deu. Alguém que eu amo, me deu. É muito mais do que um simples objeto para mim. Porque alguém que me ama me deu, então eu considero, eu valorizo. Isso é honra. Isso é honra. Eu considero aquilo como um grande valor. Eu olho para aquela pessoa, para aquela pessoa que está do meu lado, seja esposo, seja filho, seja marido, seja um amigo, uma irmã, um irmão, eu olho para ele com valor. Isso é honra. Eu trato aquela pessoa bem, não é porque eu estou querendo alguma coisa em troca, não é porque eu valorizo, eu considero aquela pessoa como uma pessoa preciosa para Deus, e preciosa também para mim. Isso se chama honra. Amém, irmãos? Honra é eu considerar com máxima estima e valor. Exatamente o que eu acabei de falar. Outra coisa, honra é eu tratar algo não como comum. Outra definição que nós podemos tirar de honra é isso, é eu tratar aquilo não como comum. Vou dar um exemplo, irmãos, um colar. Imagine, mulher, se o teu marido te desse um colar de ouro. Eu tenho certeza absoluta que você não ia deixar esse colar de ouro em qualquer lugar. Iria? Não iria, não. Você não ia deixar esse colar lá jogado em cima do sofá lá? Não, para alguém achar que é uma bijuteria qualquer e depois, quem sabe, até ir para o lixo. Não, você ia tratar com grande valor. Ou seja, você não ia tratar um colar de ouro como algo comum, como fosse uma bijuteria. Ia? Não ia. Não iria. Você iria tratar aquilo de uma maneira diferente. Você não ia tratar aquilo como uma bijuteria qualquer. Por quê? Para você tem valor. Isso é honra. E nós vamos continuar falando sobre isso. Honra, irmãos, é você valorizar o que Deus valoriza. Fala o teu irmão, honra é valorizar o que Deus valoriza. E vou dar exemplos, irmãos. Se Deus valoriza o congregar, nós devemos honrar isso. Se Deus planejou isso, culto. Quem sabe que quem criou culto não foi homens. Quem pensou nisso foi Deus. Então eu devo honrar esse momento, esse tempo.
Eu devo valorizar esse tempo de culto aqui. Honra, irmãos, sabe o que é honra? Honra é eu valorizar quem Deus valoriza. Fala para o irmão, honra é eu valorizar quem Deus valoriza. Eu falei de manhã aqui, Deus não morreu pela sua igreja. Que isso, André? Isso é heresia. Não é. Deus morreu pelo mundo. Era para dar um amém, mas deu dois, não está vendo? Fala, teu irmão, Jesus não morreu pela igreja. Jesus morreu pelo mundo inteiro. André, mas o mundo inteiro não vai ser salvo, mas não importa, ele morreu assim mesmo. Só não vão receber aqueles que rejeitarem Cristo. Mas Jesus não morreu pela igreja, Jesus morreu pelo mundo inteiro, irmãos. Amém, irmãos? Se Jesus morreu pelo mundo inteiro, é porque ele valoriza o mundo inteiro. E a prova diz que Deus falou, olha, Deus amou, o que está escrito em João 3,16? Que Deus amou o mundo, o quê? De tal maneira. Ou seja, não tem palavras no vocabulário português, no inglês, no hebraico, aramaico, para expressar o quão grande foi o amor que Deus teve pelo mundo. Foi de tal maneira que ele deu. O que ele deu? O de mais precioso. Ou seja, Deus deu o que ele tinha de mais precioso, porque ele viu o valor em mim e você. André, mas que valor que Deus viu em mim e você? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas Deus viu lá na frente quem seríamos. Deus viu lá na frente quem receberia Jesus Cristo. Isso me diz uma coisa, Deus olha para o ser humano como algo de valor. Então eu tenho que valorizar quem Deus valoriza. Então quem eu tenho que valorizar? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Irmãos, honrar a Deus é honrar o que Deus disse. O que Deus disse na sua palavra é o que nós devemos honrar. Ainda que aquilo nós não entendemos, não compreendemos com nossa mente racional, mas se Deus disse, nós devemos honrar. Isso é honra, irmãos. Honrar, resumindo, honrar é honrar o que Deus honra. Andar em honra é tudo aquilo que Deus fez, tudo que Ele criou, tudo que Ele planejou, tudo que Ele pensou. Sejam pessoas ou coisas. Se Deus vê aquilo como algo de valor, devemos ver como coisas e pessoas de valores. Isso é honra, irmãos. Mas uma coisa muito interessante sobre a honra, não tem como eu forjar, irmãos, a honra. Sabia disso? Não tem. Olha só o que diz em Mateus 15, verso 8. Mateus 15, verso 8. Diz assim, este povo honra com os lábios, mas o seu coração o quê? Está longe de mim. Esse versículo aqui diz muita coisa, e uma das coisas que diz é que eu posso honrar com os lábios, mas o meu coração não está honrando. E me diz outra coisa, que honra é uma atitude do coração. Eu não tenho como forjar uma honra. Se eu estiver forjando, nós já aprendemos que é o quê? Bajulação. Ou desonra. Não tem como eu forjar isso. Honra é uma atitude do coração. Por isso que eu falei o tema dessa noite. Viver a honra como estilo de vida. Honra um estilo de vida. Porque se a honra está no teu coração, aonde você for, você vai deixar essa marca. As pessoas que você lidar, as pessoas que você conviver, você vai deixar essa impressão. Porque honra é uma atitude do coração. Eu não tenho como fingir, vou fingir que vou honrar a pessoa, não tem como. Ou você está andando em honra ou não está. Ou eu estou andando em honra ou não estou. Porque isso é algo que sai do coração. E vai ser demonstrado, é claro, através de atitude. Vai ser demonstrado, é claro, através de coisas que eu vou fazer para Deus ou para as pessoas. Isso é honra, irmãos. Porque a honra sai do coração. E quem devemos honrar? Primeiro de todos que devemos honrar, que nós estamos falando desde o começo aqui, é quem? É Deus. Fala para o seu irmão, devemos honrar a Deus.
É claro, né? É nítido isso. Mas olha o que diz em Malaquias 1,6. O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Irmãos, o profeta Malaquias, quando ele falou isso aqui, o povo estava servindo a Deus de qualquer jeito, categoricamente de qualquer maneira. Eles estavam oferecendo a Deus animais, aleijado, manco, doente. Tudo que estava ruim lá na casa deles, eles levavam para a igreja. Esse animal aqui está manco, ficou doente, vou levar para a igreja. Era exatamente como ele estava tratando a Deus. Realmente tratando a Deus, o momento de culto, com desprezo. É para Deus mesmo? Tá bom. Esse era o pensamento deles. E Deus, ele usou o profeta, olha, se eu sou pai, ó, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Aonde está? E nesse capítulo, Deus mesmo fala para o seu povo, olha, pega esses animais mancos e doentes e oferece para o governador. Vê se ele vai aceitar de você. Pega o que vocês têm me trazido para mim e dê para homens. Vê o que vai acontecer com você. E isso veio, eu de manhã até falei sobre isso. Imagine bem, irmãos, se a maneira como nós congregamos fosse exatamente a maneira como nós trabalhamos. Quanto tempo tu duraria no emprego? Chegando 10 minutos atrasado, 20 minutos atrasado, indo na igreja quando quer, mesmo podendo ou não podendo, eu venho quando eu quero, ninguém me manda, realmente ninguém te manda, mas é isso que você tem apresentado para o Senhor? Quanto tempo você ficaria empregado, abençoado, se você tratasse o teu emprego como você trata esse momento de culto ao Senhor? Será que se você chegar todo dia atrasado no seu trabalho, será que você vai continuar empregado? Será que eu continuaria empregado? Se eu chegasse todo o culto atrasado, eu podendo chegar na hora ou não, eu chego atrasado. Virou um estilo de vida, virou um estilo de congregar. Imagine se você tratasse o teu emprego, ou seja lá o que for, a empresa que você trabalha, enfim, seja lá qual for a posição na sociedade. Imagine se você tratasse como você trata esse momento de culto. Mexendo no celular, mexendo no Zap. Imagine você lá no teu trabalho mexendo no WhatsApp. Falando, entrando no Facebook, entrando em tudo que é rede social, falando com fulano, com cicrano. Imagine lá no teu trabalho, em 10 minutos, toda hora você quer ir no banheiro. Quanto tempo, eu pergunto para você, Deus está perguntando para nós, quanto tempo tu duraria nesse emprego? Quanto tempo tu duraria nesse emprego? Se nós tratássemos o nosso emprego como servimos a Cristo. Porque às vezes a gente lê esse profeta Malaquias, caramba, esse povo era terrível, né? Apresentando coisa manca, mas às vezes nós estamos apresentando coisas mancas para o Senhor também. A minha maneira de servir ao Senhor. Não presta atenção. O culto é que hora? 19 horas. 6h30, estou todo enrolado ainda. E hoje tem culto, faltam 10 minutos. E hoje tem culto. E aí, irmãos? Deus está recebendo esse culto? O importante é vir. Realmente, o importante é vir abençoado. Não deixe de vir mesmo assim, porque aí aqui você é ser alinhado. Mas pare de viver assim. Viu o texto que nós lemos no início? Dê a honra ao Senhor. Dê honra que lhe é devida. Dê a honra ao Senhor da sua maneira de cultuar ao Senhor, como lhe é devida. É isso que Deus merece. Pense você mesmo. Imagine que eu não estivesse pregando aqui, mas pense com a sua cabeça, é esse tipo de culto que Deus merece?
É esse tratamento de culto que Deus merece, como você está cultuando? Estou pouco me importando com o horário. Toda hora me desligo, mexendo no celular, no WhatsApp. Não, eu acho ridículo, inaceitável. Nós abrimos o celular para ficar mexendo em redes sociais dentro da igreja. Isso é uma falta de desonra, de temor muito grande para com Deus. Porque se você fizer isso no seu trabalho, você vai ser demitido. Se você fizer isso diante de um juiz, diante de um tribunal, se você começar a fazer isso, você vai para a cadeia. Você vai ser preso. Se você desonrar uma autoridade, alguma consequência você vai sofrer. Se você marcar alguma audiência com o juiz, se você chegar atrasado lá, você pode perder aquela causa. É verdade ou não é? A causa vai ser dada ao outro, porque você não chegou na hora. Agora, se há homens, nós temos que dar a devida honra, respeito. E a Deus, irmãos? Dê a honra, fala para o teu irmão, dê a honra ao Senhor, que lhe é devida. Dê honra ao Senhor, a honra que lhe é devida. Deus é digno, irmão, de ser adorado e ser temido. Não ofereça qualquer coisa para o Senhor. Não ofereça qualquer coisa para o Senhor. Ele é o Senhor. Irmãos, eu fico pensando, quem somos nós diante da majestade de Deus? Quem somos nós? Para que Ele considere. Mesmo assim, Ele nos ama, nos considera. Você já parou para pensar dessa forma? Nós não somos um verme diante de Deus, nós somos menos que isso. Nossa mente não compreenderia Deus. O que nós somos no universo diante de Deus? Eu não estou falando no sentido de que nós não valemos nada, mas o que nós somos menos de uma poeira diante da glória e majestade de Deus. Mesmo assim, Ele nos honra, Ele nos olha com amor. Mesmo assim, Ele nos trata com grande amor. Mesmo assim, Ele deu o seu Filho, porque Ele nos ama. Mesmo assim, Ele nos confiou a sua palavra, o teu Espírito. Mesmo assim, Ele investe em nós. Olha para o Senhor, fala, Deus é muito grande. Esse tem que ser o nosso olhar. Pai, Deus é muito grande, eu tenho que me dobrar, tenho que me humilhar diante dEle. Eu tenho que me reconhecer minha pequenez diante dEle. Eu não estou falando para você se viver uma vida condenado, cabisbaixo, não. Nós temos que reconhecer que nós somos muito, muito, muito pequenos diante da majestade do nosso Deus. Temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer e honrar, dar a Ele a glória que lhe é devida. Olha só que a Bíblia diz. Quem nós devemos honrar? Estamos falando sobre isso ainda. Devemos honrar um ao outro. Fala, teu irmão, eu te devo honra. E deve mesmo, irmão. Romanos 12, 10. Romanos 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Vou ler novamente a segunda parte. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. E eu quero fazer um link com o Provérbio 27, verso 12, que diz assim: seja o outro que te louve e não a tua boca. O estranho e não os teus lábios. Não se elogie, abençoado, abençoada. Não, que seja outro que te elogie. Que seja outro que te honre, não se honre. Você não pode se autotitular. Não. Honre o teu irmão. Prefira dar honra ao teu irmão. Se nós tivermos essa mentalidade, irmãos, eu vou pensar muito antes de ferir meu irmão. Não vou? Ele é meu irmão. E eu falei nessa manhã aqui, o Espírito Santo me lembrou novamente. A aliança que você tem comigo, que você tem com o seu irmão que está do seu lado, é eterna. Fala para quem está do teu lado, você vai ter que me aguentar muito ainda.
Quanto tempo, André? Eu vou ter que aguentar? Eternamente. E aí, André, mas Deus não vai dar um branco assim para a gente esquecer? Não, não vai ter branco não, você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar das pessoas. Você vai lembrar do seu irmão. Amém, irmãos? A minha aliança contigo é eterna, a nossa aliança é eterna. Mas deixa eu falar para você, se o seu pai e sua mãe não é cristão, se teu filho, mamãe, não fique triste, não é cristão, a sua aliança com ele vai acabar. Isso quer dizer que a minha aliança com você é superior a que você, mamãe, tem com seu filho. A nossa aliança foi selada com o sangue de Cristo. E é uma aliança eterna. Ou seja, eu te devo mais honra do que se eu tivesse uma mãe descrente, mais do que minha mãe, se não fosse cristã. Você me deve mais honra do seu filho, do que se seu filho não for cristão, do que você me deve mais honra do que a ele. Porque a aliança que eu tenho com você é eterna. E pode ser que a aliança que você tem com seu filho não seja eterna. Olha como que é sério isso. Fala para o teu irmão, eu tenho aliança eterna com você. É importante nós lembrarmos disso. Eu sei que alguns pensam, caramba, não sei se eu vou ficar feliz ou triste, mas fique feliz. Mas fique feliz, irmãos, fique feliz. Olha essa aqui. Quem devemos honrar? Essa aqui é para os filhos. Quem é filho aqui? Tem gente que levantou a mão. Você veio da meba? Todos nós somos filhos. Amém, irmãos? Efésios 6, abençoada. Verso 2. Honra o teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, independente da tua idade, você deve honrar o teu pai e tua mãe. Pode ser, se você ainda não estiver debaixo da casa do seu pai, pode ser que você, determinadas coisas, você não está debaixo mais da obediência dele, porque agora você vive a tua vida. Mas honra, olhar para ele com apreciação, com valor, com consideração, olhar para seu pai, para sua mãe, com valor você deve. André, e se meu pai não prestar, não valer nada? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Essa regra não muda. Irmãos, a Bíblia ela não se adapta a nós. Nós que nos adaptamos à Bíblia. A minha vida tem que ser encaixada dentro da Bíblia, não o contrário. Por que é assim? Porque é assim que dá certo, porque é assim que Deus decidiu. Fala, teu irmão, Deus é mais inteligente que eu e você. Se Deus quis assim, é porque Ele sabe que assim vai dar certo. Às vezes tem coisas que não acabam, Deus fala para fazer isso, mas por quê? Não sei, irmãos, a mente de Deus é infinitamente incompreensível. Ele sabe que assim vai dar certo, porque Ele é mais inteligente que eu, amém, irmão? Romanos 13, 7. Quem devemos honrar? Devemos honrar toda autoridade. Toda autoridade, André? Até os corruptos, sim. André é osso mesmo. Devemos honrar, irmãos. Olha só o que diz. Dê a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. E nesse capítulo nós falamos, inclusive, se você não ouviu a mensagem de submissão à autoridade, está lá no YouTube. Nós falamos muito mais sobre autoridade lá. Mas só dando uma palhinha, nesse texto aqui fala que Deus constituiu todas as autoridades. Não existe autoridade que Deus não constituiu. E Deus, Ele exige, Ele dá uma ordem para que nós venhamos dar honra a essas autoridades. Ou seja, eu tenho que dar valor às minhas autoridades. Eu tenho que olhar para elas com valor, com apreciação, com admiração. Misericórdia, né? É forte, né? Mas é. Deus decidiu que assim dá certo. E por que, André?
Isso vai me ajudar, sabe o quê? Se olhar para a minha autoridade com olhar de valor, isso vai me ajudar na hora de orar por ele. Por isso que a Bíblia nos orienta a orar pela nossa autoridade. Orar pelos nossos governantes. Porque acredite, se a igreja não orar, pode piorar. Sabia disso? Tem pessoas que falam assim, André, não adianta orar não, André. É assim mesmo, daqui para pior. Irmãos, eu não concordo muito com isso não. Se Deus manda, olha só, pensa comigo. Está lá em Timóteo, acho que Timóteo 1. Depois eu procuro para os irmãos. Se você depois quiser o versículo, eu mostro para você. Mas Deus lá, Ele fala para nós orar pela autoridade, para interceder, para fazer súplica. Irmão, se Deus manda a gente orar, é por quê? Porque Ele quer fazer alguma coisa, né? Ou Deus está brincando com a gente? Você acha que Deus está brincando comigo e com você? Quem acha que Deus está brincando aqui? Se Ele manda e nos orienta a orar e fazer súplica, ou seja, implorar mesmo, suplicar e implorar pela nossa autoridade, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Deus não está brincando com a gente não, irmãos. Deus é sério. Fala para o teu irmão, Deus é sério. Se Ele fala para nós orarmos pelos nossos governantes, é porque Ele quer fazer algo. Mas aí, às vezes o crente ele age o contrário. Em vez de ele orar, ele começa a desonrar. Ele começa a falar mal da autoridade, começa a xingar as autoridades, falar palavrão, declarar coisas negativas pela autoridade. E acredite, você está declarando coisa negativa sobre sua própria vida, porque adivinha, você está falando mal da autoridade e você mora aqui. Só te lembrando, né? Depois você esqueceu. Você está declarando mal sobre as autoridades, sendo que você, de alguma maneira, você está sendo influenciado por essas autoridades. Reflexo está vindo sobre a nossa vida por causa dessas autoridades. Então é melhor a gente orar mesmo. Para a coisa não piorar. E a Bíblia fala, sabe o que ainda? Para nós é oferecer gratidão, ser grato. Aí você está exigindo demais. Seja grato, sabe por quê? Esse dia eu estava assim, Deus, o que eu vou agradecer em relação à autoridade? Eu lembrei. O que eu vou agradecer? Eu lembrei, sabe o quê? Falei, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu posso pregar o Evangelho, a gente pode colocar mensagem no YouTube, a gente pode falar do amor dele, eu posso professar minha fé, eu não sou morto, minha cabeça continua no lugar, eu vou poder viver, professar minha fé, irmãos, no país que eu estou, sem ser morto. Você já pode pensar nisso? Você pode andar por aí livremente. Tem países que pessoas lá, cristãos, têm que se esconder, irmãos, das autoridades, senão eles morrem. E você já agradeceu a Deus por isso? Se você falar que é crente no teu trabalho, ninguém vai te matar. Ninguém vai te denunciar para o governo. Se você não tinha um motivo para agradecer, te dei um. Honre as autoridades, valorize, comece a olhar, irmãos. E às vezes os crentes pecam muito nisso. Fica brigando em Facebook, fica brigando em redes sociais. Sai fora desse laço, irmãos. Nós temos que ter na sua postura de igreja. Amém. Lembra, teu irmão, você é igreja. Fala para ele, lembra, você é igreja. E se somos igreja, devemos viver como tal. Devemos viver como tal. Devemos ser igreja, irmãos. Quem não devemos honrar? Maridos, a esposa. As mulheres gostam, né? O marido deve honrar a esposa. Olha só. 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vou esperar os irmãos, se os irmãos quiserem achar. 1 Pedro 3, 7. Quem é casado aqui? Quem quer casar? Ô, glória! Então isso aqui é para você que é casado, para você que quer casar. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios. Olha só, marido, você já sabe. Você já sabe. Deus está falando aqui, irmão, para alguém. Porque a gente fala, a mulher tola destrói a casa, né? E o marido tolo? Também.
Ó, do mesmo modo, maridos, sejam sábios. O Espírito Santo está agarrando aqui. No convívio com suas mulheres. Seja sábio, marido, no convívio com suas mulheres. Trata ela com jeito, com carinho. Tratem-nas com honra. O que é honra? Algo de valor, algo precioso. Ou seja, você tem que tratar a tua esposa como mais do que uma pérola de ouro, como algo precioso. A Bíblia diz: quem achou uma mulher, achou a benevolência do Senhor. Como que eu devo olhar para minha esposa? Você que é casado, valor. Essa é a maior riqueza da minha vida. Amém? Não teve amém não, né? Essas mulheres gostaram dessa, né? Essas mulheres gostam. Eu sou amigo de vocês, viu, mulheres? Sou amigo de vocês. Deus está do lado. Tratem-na com honra, como parte mais frágil. Não é que mulher é fraca, não, mas é frágil. A mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem. Ou pelo menos não deveria, né? Fecha parênteses. A mulher tem uma sensibilidade que você não tem, amor. Achei engraçado, né? Trate com honra. Honra, com dignidade. Ou seja, vou dar um exemplo. Você, marido, às vezes alguém lá no trabalho lá te ofende, fere, chega em casa, você toma teu café, come, janta, dorme, acabou. Mas a mulher, coitada, Jesus, ajude a mulher. Se você falar uma palavra dura para ela, rapaz, isso vai render. É melhor você não entrar nesse caminho. Tu vai passar umas perrengues aí. Mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Você vai passar umas brabas aí, meu amigo. Tu vai caçar e não vai achar nada. Tu não vai conseguir caçar nenhum gato. Eita! Aí Deus está falando, irmão. Deus está falando. Mensagem subliminar para os maridos aí, ó. Rapaz, o que está acontecendo? Trata com honra. Olha para ela com preciosidade. Eu tenho que ter certeza que você vai se dar bem nessa parada. Amém, mano? Amém. Fala, irmão, estamos culto à família. Faz parte, irmãos. E a sexta, quero falar sobre o sexto grupo de pessoas que nós devemos honrar, as autoridades espirituais. Amém. Nós devemos honrar as autoridades espirituais que Deus constituiu. Amém. Pastor, líder, mestre, profeta, evangelista. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 5, verso 17. Irmão, você crê na Bíblia? Amém. Você vê a Bíblia como verdade suprema? Amém. Amém. Olha só o que a Bíblia diz. Alguma Bíblia diz os pastores, outras diz presbíteros, outras diz anciãos. Mas olha o que a Bíblia diz na versão que eu coloquei aqui, nem lembro que versão é essa. 1 Timóteo 5, verso 17. Os presbíteros ou os pastores que lideram bem a igreja são dignos de quê? Dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Vou falar para você uma coisa, uma curiosidade bíblica aqui. Eu não vi em nenhuma vez Deus falando para um determinado grupo, para Deus dar dupla honra. Só mesmo os líderes espirituais. Eu só achei uma vez escrito na Bíblia, segunda vez que falam sobre dupla honra, que está lá em Isaías, a Bíblia falando assim, que aquele que foi envergonhado, foi humilhado, Deus falou para o seu povo, ele será colocado em lugar de dupla honra. Mas além desse versículo, o único grupo que Deus fala para tratar com dupla honra é os líderes espirituais da casa do Senhor. Você sabe o que isso quer dizer?
Se você honra o teu pai e a tua mãe, um líder da tua igreja deve honrar o dobro. Ah, André, você está puxando para o teu lado. Não estou não, é a Bíblia. É a Bíblia, irmãos. Ou seja, se um presidente, vou falar porque você vai ficar meio assustado. Se um presidente deve ser honrado, um pastor deve ser honrado duplamente. Não concordo. Sinto muito. É Deus que disse. Não concordo. Sinto muito. Resolve-se com Deus. Você pode ler todas as versões. Na verdade, se você estudar em todas as versões, você vai ver que vai ficar cada vez mais apertado. Tem coisa que eu não estou nem falando sobre esse texto aqui fala, porque pode te assustar. Mas aqueles que lideram, aqueles que governam, aqueles cujo trabalho é ensino e a pregação, a Bíblia ainda fala, especialmente aqueles cujo trabalho é ensino e a pregação, eles são dignos de dupla honra. Lembrou novamente, quem é mais inteligente, nós ou Deus? Deus sabe que assim dá certo. Toda vez que você vê algo assim, eu não concordo, pensa assim, Deus sabe que dá certo. Pronto. Deus sabe que assim dá certo. Eu não concordo, sei o que. Dupla honra. O seu pastor, os ministros nesse lugar, aquele que lidera os departamentos, são dignos de dupla honra. Amém, irmãos? E agora, irmãos, a cereja do bolo. Quem quer a cereja do bolo? Todo mundo quer, né? Mas antes da cereja do bolo tem um bolo. Então, mas como você ficou até o final, agora tem a cereja do bolo. Você sabia que tem benefícios por você viver uma vida de honra? Existem benefícios, mas esses benefícios você vai viver ou não. Se você viver uma vida de honra, esse benefício vai vir sobre a tua vida. E um dos primeiros benefícios foi um versículo que eu comecei a ler e parei. Eu parei propositalmente, para deixar a cereja do bolo para o final. A Bíblia fala o quê? Vós, lá em Efésios 6:3, vós, filhos, o quê? Honrai, né? Pai e mãe. Esse é o quê? O primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a face da terra. Ou seja, qual o benefício da honra? Dias bons e prolongados. Fala para o teu irmão, quem anda em honra, tem dias bons e prolongados. Você já percebeu que tem jovens, adolescentes morrendo, tão novos, e pessoas com 90 anos vivendo bem ainda, 80, 70, ainda vivos, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor nesse lugar agora? Por que, André? Desonra. A mãe fala, filho, não vai não, você não me manda não. Desonra. Irmãos, eu vi exemplos de mães que serviam ao Senhor, orar pelo filho, interceder para o teu filho. Mesmo assim, o filho morreu, foi assassinado. Não queria se submeter à mãe. Nem a minha oração. Às vezes a oração livra a pessoa de escape de várias coisas. Mas chega uma hora que a desonra, ela puxa o mal para a vida daquela pessoa. Ela não tem esse favor, dias bons e prolongados, seus dias são abreviados. Tem pessoas que ele não vive bem. A vida dele é uma vida atrapalhada. Dias bons, ele não tem dias bons na face da terra. A vida dele é uma bagunça. Desonra. Pode procurar, tem desonra. Porque essa promessa aqui é para quem vive em honra, quem anda em honra. Você quer viver dias bons e prolongados? Ande em honra. Você quer avançar nos seus projetos? Ande em honra. Sabe qual outra bênção da honra? Qual outro benefício da honra? Bênção da multiplicação. Quantos querem essa bênção sobre sua família e tua casa? Ande em honra. Provérbios 3, verso 9. Provérbios 3, verso 9 e verso 10. Que diz assim: honra ao Senhor. Preste bem atenção, irmãos.
honra o Senhor com teus bens. Irmão, Deus precisa de bens? Porque às vezes pessoas falam, não vou dar nada para a igreja não. Realmente você não é bom dar mesmo não. Se você está achando que está dando para a igreja, mas se você colocar o teu coração para dar para o Senhor, aí é outra coisa. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias da tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Multiplicação. Sem falta. Mas essa bênção aqui da multiplicação é para aqueles que honram o Senhor na vida financeira, nas suas finanças. Você quer prosperar, quer avançar no Senhor? Honra o Senhor nas suas finanças. Aqui está falando de primícias, ou seja, primícia é o que eu pensar primeiro no Senhor. Eu ganhei R$10, mas primeiro pensa no Senhor. Ele que te deu condições de ganhar aquele R$10. E eu estava meio conversando com algumas pessoas sobre isso, e às vezes a pessoa entra naquela paranoia, né? Primeiro é o Senhor, primeiro é o Senhor. Eu estava conversando até com o Marcelo uma vez, não sei se o Marcelo lembra. Eu falei, rapaz, recebi aqui, estou sem dinheiro para voltar, e eu não tem como isso transferir para ofertar para o Senhor, então eu tenho que vir do recreio a pé, porque eu não posso tirar, senão eu vou tirar a primícia do Senhor. Irmãos, entenderam? Vou falar novamente. Eu estava trabalhando lá no recreio, eu recebi lá no recreio, sendo que o dinheiro que eu tinha para voltar era o dinheiro que eu recebi. Não, tem que dar primeiro para o Senhor, então eu tinha que vir a pé, né? Agora vocês entenderam. Eu tinha que vir a pé para esperar o culto, não gastar nada, passar fome no final de semana, para entregar primeiro ao Senhor. Não é isso. Isso não é, a primícia não é bem isso. Primícia é você recebeu, veio para a tua mão, você pensa primeiro no Senhor. Amém. E dependendo do que você tem que fazer, você pensa primeiro o Senhor. Ou seja, o que pertence ao Senhor, você guarda, você reserva. E confia na prosperidade. Amém. Irmãos, eu tenho provado disso. Eu tenho trabalhado menos e ganhado mais. Eu trabalhava na empresa, eu estou mais ou menos 3 anos sem trabalho de carteira assinada. Glória a Deus por isso. Eu fiquei livre daquela opressão. Irmãos, não tenha medo. Se Deus te dá uma direção, irmãos, vai embora. Se Deus te dá uma direção, busca a confirmação no teu espírito e vai embora, irmãos. Honra ao Senhor e vai embora. Deus tem 1001 maneiras de te abençoar, pessoal. Deus não depende de pessoas. Deus depende do teu coração. O teu coração que abre as portas. É o teu coração no Senhor que vai fazer você avançar, prosperar. E um dos princípios que nós precisamos praticar é isso, é honra. Honra ao Senhor, honra ao Senhor. E às vezes a honra do Senhor é assim, Senhor, obrigado, Pai, porque esse trabalho ficou tão bem feito, porque Tu me abençoou. Tu me deu sabedoria. Existem várias maneiras de honrar o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse emprego. Muito obrigado por esse trabalho, Pai. Honra ao Senhor, irmãos. E Deus vai te abençoar. A bênção da multiplicação vai te perseguir. Amém, irmãos? E eu pensei numa frase muito interessante que tem sido muito usada nos primeiros dias, nesses últimos dias, né? Fala para o irmão, pare de trabalhar pelo dinheiro. Deixe que o dinheiro trabalhe por você. E como que eu vou fazer isso no reino espiritual? Semeando. Coloque na mão de Deus. Honra ao Senhor com o teu dinheiro. Deixa que Deus trabalhe com ele. Pare de ficar correndo que nem um louco. Eu tenho que trabalhar. E aí você não tem tempo para o Senhor? Você não tem tempo para cultuar o Senhor direito? Não, irmãos. Irmão, descansa. Descansa. Irmãos, eu não quero um estilo de trabalho pesado. Eu quero ter tempo para ler Bíblia, eu quero ter tempo para ler meus livros. Eu quero ter tempo para comunhão com o Senhor. Eu quero ter tempo para orar ao Senhor. Eu não quero essa correria desse mundo, irmãos, eu não quero. Eu rejeito o estilo de vida desse mundo. O mundo está tentando nos empurrar para um estilo de vida, trabalhar. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, isso aí é um outro extremo. Mas o sistema do mundo é esse, é lançar você para todo, você não ter tempo para nada na vida. Daqui a pouco você não tem tempo para servir ao Senhor, tem tempo para nada.
Não, irmãos, descansa. Honra ao Senhor. Sabe qual o outro benefício da honra, irmãos? Nossas orações serão atendidas. Tem um versículo que eu deixei de ler o restante propositalmente. Que eu deveria deixar a cereja do bolo para vocês. Lá em 1 Pedro 3,7 diz assim, lembra, maridos? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra, preste atenção, como parte mais frágil, cordeiro do dom da graça da vida. De forma que não sejam interrompidas, impedidas as vossas orações. Esse texto aqui está falando o seguinte, se eu tratar minha esposa com desonra, nem minha oração vai passar do teto. Poxa, por que eu oro e nada acontece? Dá uma olhadinha no como é que está a honra com a esposa. Ninguém deu glória? Dá glória aí, crente. Mas deixa eu falar para você uma coisa, abençoada de Jesus. Você está achando só para ele. Não, esse aqui é um princípio estabelecido por Deus, sabia? Existe um princípio que Deus estabeleceu aqui. Quando eu honro, minha oração é atendida. E quando eu desonro, é interrompida. Quando eu honro, vou falar novamente, quando eu honro as pessoas, minha oração é atendida. Quando eu desonro, minhas orações foram interrompidas. Quer que suas orações sejam atendidas? Honrem. Deus não vai, irmãos, atender uma oração de alguém que está praticando a desonra. Você acha que Deus vai? Eu estou andando em desonra e mesmo assim Deus vai me ouvir? Não, Deus não vai. Sabe por quê? Porque quando eu desonro, eu não estou descumprindo, eu não estou simplesmente desonrando aquela pessoa, eu estou desonrando o próprio Deus. Se eu desonro, seja meu patrão, seja meu pai, minha mãe, seja lá quem for, meu pastor, eu não estou desonrando simplesmente aquela pessoa, eu estou desonrando a quem Deus falou para me honrar. Eu estou desonrando o próprio Deus. Então minhas orações ficam bloqueadas, interrompidas, sem sinal do Wi-Fi. Dados desligados. Não passa. Não chega lá, irmão, não chega. Não chega, não tem resposta. Está aí, de repente, a resposta que tanto você queria. Por que minhas orações não são atendidas? Vê como é que está a honra no teu coração. Analise como é que está isso aí. Você sabe outra bênção, irmão? Outro benefício da honra? Milagres. Amém. Quem quer provar de milagres? Amém. Abre sua Bíblia aí em Marcos. Irmãos, todos nós queremos viver o sobrenatural. Eu não tenho dúvida disso. Amém. Todos nós queremos provar de milagres. Mas ele não vai acontecer sem a honra. Não vai, irmãos. Irmãos, aonde Jesus pregou, aonde Jesus, se você começar a estudar um pouco da história de Jesus, todo lugar que Jesus pregou, todo lugar que Jesus foi, pessoas experimentaram de milagres. Até pessoas que não tinham nem aliança com Deus. Até pessoas, eu vou falar a você para te espantar mesmo, até pessoas que Jesus fez um milagre e foram ingratos. Como é que pode, André? A Bíblia conta essa história de 10 leprosos. Lepra. Sabe o que é lepra? Lepra. Todos 10 foram curados. Jesus deu uma palavra, uma ordem para eles e eles creram, receberam o que Jesus falou. E eles foram curados. Mas só um voltou para agradecer. Mas olha só como que a honra é algo tão tremendo. Eles honraram o que Jesus disse. E a cura se manifestou. Você pode entender o que a honra é, como que é algo poderoso? A Bíblia conta a história de um centurião romano, que ele não intercedeu nele, ele falou nem por ele, por um soldado dele. E Jesus falou, pai, eu vou lá então, vou lá orar pelo seu soldado. Não, Jesus, não precisa disso não.
Que isso? Vai se incomodar com isso? Ah, manda só uma palavra. Sabe o que é isso, irmão? Jesus, eu sei como é que é esse negócio de autoridade. E que eu falar para o meu servo fazer, ele faz. Então, se tu só der uma ordem, meu soldado vai ficar curado. Olha a honra que esse camarada deu a Jesus. Jesus falou, rapaz, nem em Nazaré encontrei tanta fé. Sabe, eu ouvi um ministro falando, eu achei muito interessante. Aquele homem demonstrou mais fé do que a própria mãe de Jesus. Aquele homem demonstrou fé mais do que João, o apóstolo do amor, mais do que Pedro, mais do que João Batista. Porque Jesus falou, olha, eu não encontrei essa fé em lugar nenhum. Jesus incluiu todo mundo, a mãe, tio, papagaio, periquito, tudo, os discípulos. Jesus incluiu tudo. Rapaz, honra. Ele viu Jesus, Jesus é uma autoridade. Ele viu Jesus, Jesus é uma autoridade. Só basta ele falar uma palavra e acabou. Está resolvido. Não precisa perder tempo lá na minha casa. Olha só que coisa tremenda. Mas olha só, irmãos. A Bíblia diz que Jesus é chamado o quê? Nazareno. Por quê? Porque ele cresceu lá. Jesus voltou lá para pregar. Vou lá pregar na minha cidadezinha. Fala para o irmão, deu ruim. Olha só que diz em Marcos 6. Jesus estava lá em Nazaré. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua casa, é que um profeta não tem honra. Sabe por que Jesus falou isso? As pessoas lá, que moravam lá, falaram, Jesus não andava aqui com a gente, cara? Não está aqui sua mãe, seus irmãos? Jesus não é aquele garoto aqui que ficava aí, ó, andando na rua aí? Eles desprezaram Jesus, trataram ele como comum. Lembra o significado de honra? Ah, Jesus é igual um de nós. Irmãos, cuidado para você não entrar nesse perigo. Você lidar tanto com uma autoridade, viver tanto tempo com ele, e você perdeu o prestígio por ele. Você perdeu o seu olhar de valor, de honra por ele. Porque isso vai tirar as bênçãos de você. Você vai perder milagres, coisas de Deus. E olha só o que diz no versículo 5. Eu li o versículo Marcos 6, 4, agora eu vou ler o 5. E não pôde fazer ali nenhum. Fala para o teu irmão, nenhum milagre. A não ser impor as mãos em alguns poucos doentes e curá-los. Ou seja, uma tosse, uma dor de cabeça. Jesus. Você já pensou, irmão? Jesus. E deixa eu falar para você, te lembrar novamente. Era Jesus que estava lá, hein? Se Jesus não pôde fazer, quem sou eu? Se Jesus não pôde ajudar aqueles incrédulos, se Jesus não conseguiu despertar a fé neles, porque eles não honraram a presença de Jesus. Deixa eu falar para você uma coisa, a desonra gera incredulidade. Fala para o teu irmão, desonra. Gera incredulidade. Honra gera fé. Honra gera fé. Mas aquele povo ali desonraram. Quando eles desonraram, eles perderam. E lá no versículo 6, Jesus ficou. Você já viu alguma vez Jesus ficar admirado? Olha só. E Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Rapaz, o outro homem lá, Jesus ficou admirado com a fé. Esse aqui, Jesus ficou admirado com a incredulidade. Rapaz. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então passou a percorrer povoados ensinando. Jesus saiu dali, irmão. Ou seja, aonde a honra aonde a unção não é honrada, ela sai. Irmãos, um ambiente onde a unção não é honrada, a unção não vai ficar ali, irmãos. Jesus não pôde, ele foi impedido. Ou seja, pessoas naquele dia, aleijados, cegos, sei lá
quem estava doente ali. Eles continuaram a sua vida cegos, aleijados, porque não honraram o que estava sobre Jesus. Porque às vezes a gente sabe o que a gente pensa? Não, aqueles milagres todos aconteceram, André, porque era Jesus. Não. Como? E aqui? Me explica esse caso aqui. Porque às vezes a pessoa fala, não, milagres aconteceu porque Jesus orou, André. Então isso foi falado. Não, a unção não foi honrada aqui, Jesus estava lá. Então por que não aconteceu? Porque eles não honraram. Porque às vezes a gente acha, não, esses milagres foi porque Jesus fez. Não. Foi porque aonde Jesus, o que Jesus andava carregando sobre ele, aonde aquela unção foi honrada, o milagre aconteceu. Mas aqui nós vemos que o milagre não aconteceu. Porque não foi honrada. Aonde a unção não é honrada, ela não faz nada. O efeito dela fica limitado. Ou seja, você sabe o que quer dizer isso? Que eu posso limitar o poder de Deus na minha vida, vivendo uma vida de desonra. Eu posso deixar de viver, de experimentar coisas em Deus, por causa do meu nível de desonra. Foi o que aconteceu com esse povo. Se eles tivessem honrado, eles teriam experimentado milagres, curas extraordinárias, mas eles não experimentaram. Não experimentaram. E para terminar, Ministério de Música, para fechar nos benefícios da honra, 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, diz o Senhor, honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Palavra forte, né? E sabe o que quer dizer isso? O que eu disse. Quando eu ando em honra, o Senhor vai me honrar. Amém. Quando eu pratico honra, seja no meu trabalho, seja na rua, seja com o meu irmão, seja com as autoridades da igreja, seja autoridades civis, os nossos governantes, quando eu ando em honra, o Senhor me honra. Isso aqui me diz uma coisa, irmãos: o que é meu ninguém toma. Só basta eu andar naquilo que Deus disse para mim andar. Se eu andar em honra, quem vai impedir Deus de te honrar, abençoado? Pense isso. Se você andar em honra, quem vai ser capaz de te impedir de ser alcançado pela bênção da honra do Senhor? Fala, teu irmão, ninguém. Porque ninguém é capaz de ir contra Deus. Vamos louvar o Senhor? Fique de pé, igreja. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.